Olá, então cá estamos nós para finalmente começarmos a nossa disciplina. E a gente começa, obviamente, pela unidade 1, que é, na verdade, uma pergunta. O que é filosofia, certo? Então, nessa aula, eu vou tentar basicamente dar uma ideia para vocês do que nós vamos trabalhar nessa primeira unidade, tá certo? Dar uma ideia geral, antes da gente efetivamente começar as aulas da unidade. Então, essa unidade ela vai ser composta de 7 aulas, tá? A primeira aula é essa aula, é basicamente uma introdução, como eu já mencionei agora há pouco, vai ser bem curta. Na segunda aula, eu vou apresentar para vocês um problema filosófico específico, que é um dos problemas mais clássicos da filosofia, é o chamado problema do livre-arbítrio. E por que eu vou fazer isso? Porque na aula seguinte, na aula 3, eu vou tentar dizer o que é um problema filosófico, ou o que é uma pergunta filosófica. Então vai ser muito importante que, antes disso, nós temos uma ideia minimamente básica, né, de pelo menos um problema filosófico. Então, esse problema filosófico vai ser exposto aí na aula 2, que é o problema do livre-arbítrio, e eu vou retornar a esse problema algumas vezes no decorrer dessa unidade. Então, como eu mencionei, na aula 3 eu vou tentar responder essa pergunta. O que é um problema filosófico? O que é uma pergunta filosófica? Que características uma pergunta tem que ter para ser considerada filosófica? E por que isso é importante? Porque o objetivo dessa unidade é a gente tentar minimamente responder essa pergunta. O que é filosofia? Bom, de uma maneira mais geral, essa pergunta ela só vai ser respondida de forma satisfatória no final do curso, da disciplina, tá bom? Então, toda a disciplina ela tem esse objetivo básico, dar uma ideia mínima para vocês de o que é filosofia. No entanto, nessa unidade 1, eu vou antecipar alguns conceitos importantes, tá certo? Que são fundamentais para que a gente possa, no decorrer da disciplina, construir a resposta para essa pergunta. E o primeiro elemento que eu vou dar é esse conceito de problema filosófico. E por que isso é importante? De uma maneira geral, toda disciplina, tá, ou área de estudos, tenta responder a problemas específicos, né? Ou tenta resolver problemas específicos, tenta responder questões específicas. Então, por exemplo, a química trata das transformações da matéria. Então, por exemplo, a pergunta, vamos lá, como os entregadores de aplicativos estão lidando com a pandemia? Certo? Não é uma pergunta que pertence à química. Isso é uma pergunta que tem a ver com a sociologia. Né? Então, uma maneira de a gente entender o que é uma disciplina específica é olhar para que perguntas essa disciplina tenta responder. Se a gente quer entender o que é a química, vamos dar uma olhada nas perguntas que a química tenta responder. A gente quer entender o que é a sociologia, vamos olhar para as perguntas que a sociologia tenta responder. Física, a mesma coisa, e obviamente a filosofia. Então, o primeiro passo para a gente entender o que é a filosofia enquanto área de estudos é a gente ter uma ideia mínima de que de que perguntas a filosofia tenta responder. Né? Quais são as perguntas filosóficas, quais são os problemas filosóficos, os problemas que a filosofia tenta solucionar, tá certo? Então, isso eu vou fazer na aula 3. No entanto, a gente tem uma lista, digamos, dos problemas que uma disciplina tenta resolver, é apenas o primeiro passo que a gente tem que dar para entender o que é essa disciplina. Tem um segundo passo, porque perguntas podem ser respondidas de maneiras diferentes. E aí eu vou dar um exemplo básico para a gente entender esse ponto. Então, a física, enquanto tentativa de responder questões relacionadas com o movimento, por exemplo, né, existe desde a Grécia Antiga. Não é? Aristóteles ele criou o que a gente pode chamar de uma física, não é? Ele deu respostas específicas para essas perguntas. No entanto, a física como nós conhecemos hoje, ela surgiu em um certo sentido, em um sentido muito importante, no século XVI, a partir do século XVI, com indivíduos como Galileu, como Isaac Newton. Agora, em um sentido muito importante, as perguntas que, digamos, Newton
respondeu ou tentou responder eram as mesmas perguntas que Aristóteles, lá na Grécia Antiga, tentou responder. Em um certo sentido, tá? Generalizando um pouquinho. O que há de diferente, né, na maneira porque quando a gente estuda, por exemplo, na Universidade Física, a gente não estuda Galileu. Perdão, a gente não estuda Aristóteles, né? Em certo sentido, nem Galileu. Né? Isso tem mais a ver com a história da física. Mas vamos lá. Qual foi o elemento novo que foi introduzido, né, por Galileu, por Isaac Newton, na tentativa de responder essas perguntas? Basicamente, eles deram origem a um novo método, uma nova maneira de responder essas perguntas, que envolvia basicamente uma linguagem matemática. Tratava-se basicamente da tentativa de responder as mesmas perguntas que Aristóteles tentou responder, mas usando o que a gente pode chamar de um método matemático. Então, nesse sentido, a física se transformou em física matemática. Então para entender o que é a física hoje, a gente tem que entender que perguntas a física tenta responder e a maneira ou o método através do qual essas perguntas são respondidas, que grosso modo, né, é uma super generalização, até grosseira, é um método matemático. Então nós precisamos dessas duas coisas para entender o que é uma disciplina. Primeiro, entender quais perguntas essa disciplina tenta responder, que problemas essa disciplina tenta resolver. E segundo, a maneira através da qual essas perguntas são respondidas. Porque como a gente vai ver nessa aula 4, existem perguntas filosóficas, tá? Que são, falando de outra forma, existem perguntas que estão no rol ou na lista de perguntas filosóficas que podem ser respondidas de uma maneira não filosófica. Então, para a gente entender o que é filosofia, a gente tem que entender o que é essa maneira peculiar à filosofia de responder a essas perguntas, que são perguntas filosóficas. Tá certo? Então, na aula 4, eu vou tentar elaborar sobre o que nós poderíamos chamar de método filosófico. Eu estou usando a expressão método filosófico aqui só porque é a palavra que eu estou usando para caracterizar esse segundo aspecto de uma disciplina, né? Um método através do qual a disciplina tenta responder aquelas perguntas. Mas, como eu vou elaborar na aula 4, essa palavra não cai muito bem, tá bom? Em relação à filosofia, método, e eu vou explicar por quê. Então, eu vou preferir a expressão atitude filosófica. Então, nessa aula 4, eu vou tentar elaborar que atitude nós devemos ter em relação a essas perguntas, para, de fato, nós podermos dizer que estamos fazendo filosofia. Tá bom? Então, aula 3 e aula 4 vão dar os principais elementos, né? De um lado, os problemas filosóficos, de outro lado, o método ou atitude filosófica. São os dois principais elementos para nós, finalmente, na aula 5, tentarmos dar uma resposta para a pergunta o que é filosofia. Então, na aula 5, eu vou tentar juntar tudo o que eu disse até agora e tentar dar uma resposta mínima para essa pergunta, o que é filosofia. E também você tecer algumas considerações a respeito de, por exemplo, a relação que existe entre filosofia e ciência, filosofia e religião e assim por diante. Ok. Na aula 6, eu vou tentar falar um pouquinho sobre as principais áreas da filosofia, ou principais sub-áreas da filosofia. Então, como a grande maioria das disciplinas acadêmicas contemporâneas, a filosofia é abrangente o suficiente para que haja a necessidade de nós subdividirmos a filosofia em áreas, em campos de estudos específicos. Então, nessa aula 6, eu vou tentar dar uma lista, dizer quais são esses principais ramos ou campos da filosofia, ou sub-áreas da filosofia, se você quiser chamar assim. Tá ok? E, finalmente, na aula 7, eu vou tentar dar um fechamento a toda a unidade. E é isso.